Bem, hoje nós encerramos a nossa série especial sobre esse equipamento, o Super Laboratório, que vai permitir que o Brasil dê um salto sem precedentes na ciência. Esse ano, as primeiras pesquisas começaram no Sirius. E quando ele operar com 100% da capacidade, 38 estações vão poder funcionar com estudos nas mais diferentes áreas. No mundo inteiro, só tem mais 2 laboratórios como esse. Um gerador de conhecimentos que atrai a atenção internacional para sua luz do futuro. Maracanã da Ciência. Gol de placa da tecnologia nacional. Seleção com mentes brilhantes. E na fronteira do conhecimento, um pinguim para quebrar o gelo. Superstição que nem a ciência explica. Os operadores, os responsáveis, eles monitoram centenas de milhares de parâmetros para ver, para conseguir estabilizar o feixe, para conseguir monitorar a máquina e garantir que tudo está correto. Mas um parâmetro, a gente brinca que é essencial, é a posição do pinguim na sala. Então, quando tem alguma coisa muito errada, o pessoal procura o pinguim para ver se ninguém tirou ele da sala. Então o pinguim é peça importante no Sirius. Exatamente. Reza a lenda que se o pinguim sair daqui, nada mais funciona. Continua assim, já há 30 anos, ele está aqui com a gente, vocês podem ver cicatriz, ele já caiu no chão, quebrou, o pessoal dá um jeito dele continuar por aqui. Ninguém tem coragem de tirar ele de perto. Pinguim de um lado, peixe do outro. Esse laboratório, ao lado do Sirius, é repleto de aquários. Mas nada de superstição. Aqui se aplica a nanotecnologia. O Paulistinha é a cobaia para estudos, junto com a minúscula pulga d'água, da família do camarão. Com a lente do Sirius, o organismo destes seres ganha novas dimensões para pesquisas. É uma máquina que vai permitir a gente estudar a escala nanométrica com uma resolução sem precedentes. Tá? Então o Sirius ele vai ajudar muito a gente entender como que uma nanopartícula se comporta com uma célula, como que essa nanopartícula sofre transformações dentro de uma célula, por exemplo, durante o desenvolvimento de um medicamento ou de um novo catalisador para uma indústria química. Em diferentes setores da área de aplicação da nanotecnologia, o Sirius pode ser utilizado. Imagine a diferença das antigas TVs de tubo com os modernos aparelhos de alta definição. Esse é o salto de qualidade das imagens do Sirius em relação à tecnologia anterior, mesmo operando com menos de 15% da capacidade. Quando chegar aos 100%, o Sirius poderá ir além, fazer um filme com as moléculas em movimento e identificar cada elemento químico presente na ação. Vai ser uma nova tecnologia, o 5D. Se eu estou fazendo essa imagem tridimensional e observando como ela varia no tempo, digamos que eu fizesse uma tomografia e para cada instante de tempo eu faço uma nova tomografia e faço isso muito rápido. Então eu adiciono uma 4ª dimensão, que é o tempo. Então ela é 4D. Então você tem processos que estão mudando com o tempo, Então eu aplico, por exemplo, pressão e eu vou ver uma que a gente chama de uma mudança de fase. Ou eu vou enxergar alguma coisa que está acontecendo lá numa célula, que é um processo dinâmico, de, sei lá, o vírus invadindo, por exemplo, uma célula, ou um processo dentro. Então tem uma escala temporal, então 3D espacial, o tempo, e além disso eu posso querer, que é importante, entender como os elementos químicos estão distribuídos nisso. Então quero saber aonde que eu tenho mais ferro, onde é que eu tenho mais oxigênio, como que isso muda também com o tempo e a organização. Então eu somo aos 3 espaciais e a dinâmica uma 5ª dimensão, vamos dizer assim, que é superpor na dimensão espacial de organização essa parte química. Das 14 estações de pesquisa do Sirius previstas para a primeira fase do projeto, uma está em funcionamento e outras 6 podem ficar prontas este ano, com pesquisas de outro planeta. Tem uma linha chamada EMA, que é uma linha para o que a gente chama de condições extremas. Então, altíssimas pressões, altas e baixas temperaturas, altos campos magnéticos. Então, você vai poder estudar materiais que vão simular, por exemplo, o interior dos planetas de planetas de alta densidade, entender como é que funciona o interior desses planetas. Você vai poder entender
a matéria, né, que a gente está aqui numa pressão ambiente, numa temperatura ambiente, o que acontece com ela se eu colocar uma altíssima pressão, esquentar ou abaixar a temperatura? Será que mudam as propriedades desses materiais? O Sirius terá capacidade para 38 estações de pesquisa. Um investimento de quase 2 bilhões de reais para a ciência de primeira linha. Equipamentos com a mesma tecnologia do síncrotron brasileiro no mundo só existem na França e na Suécia, com o laboratório Max 4, que inspirou o modelo de construção do Sirius. E tem um brasileiro como diretor. Laboratórios do síncrotron que tem nas suas instalações um anel de armazenamento de 4ª geração, em operação só existem 3 no mundo. Então estar numa liga em que existem 3 no mundo inteiro, e por exemplo nenhum nos Estados Unidos, o Brasil está à frente deles, entregando uma fonte de luz que é comparável às melhores que estão sendo feitas no mundo neste momento. A projeção da ciência brasileira com a nova fonte de energia atravessa fronteiras e atrai pesquisadores querendo aprender até a nossa língua. Falo pouco português. Tento falar português quando necessitada, sim, mas muitas vezes pessoas, é difícil para pessoas me entender. Oh, mas good português, né? Mais ou menos. O americano Jim se mudou para o Brasil após a construção do Sirius, para trabalhar com pesquisas sobre contaminação do solo. Eu trabalhei com síncotrons nos Estados Unidos, como professor da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Passei 20 anos trabalhando com isso, principalmente em Nova York, Califórnia, Chicago, Illinois. Eu vim para cá, passei 1 ano na universidade. E esse é um dos melhores síncotrons do mundo agora. É um reconhecimento internacional. Com o Maracanã da ciência, o país do futebol também pode exportar conhecimento. A gente vai conseguir estudar, por exemplo, a evolução de um câncer. A gente vai conseguir estudar, por exemplo, o crescimento ósseo. Melhores materiais em qualquer aspecto da sua vida, seja melhores lentes, seja melhor de contato, seja melhores chips para computadores, seja melhores tecidos para roupa, melhores fertilizantes para o solo, alimentos mais fortificados. Por exemplo, na área de agricultura, a gente vai estudar plantas em vivo e olhar, por exemplo, como que a raiz ela interage com o solo e como que é a troca de nutrientes entre a raiz e solo. Então, a gente pode desenvolver tecnologias que vão produzir uma melhor absorção de nutrientes pelas plantas e entender todo o mecanismo, né, a química, físico-química que está acontecendo ali. Sirius é um marco na ciência brasileira, é ciência de primeiro mundo e competindo assim para se tornar a melhor ciência do tipo. No G1 você consegue rever as 5 reportagens dessa série especial.